Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, nos diz assim: pela fé, Noé divinamente avisado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Eu quero falar sobre 120 anos de aviso. A paciência de Deus sempre vem antes do juízo. Nós temos diante dessa passagem bíblica que durante 120 anos Noé construiu uma arca em terra seca. Enquanto ele martelava a cada madeira, o céu continuava limpo. Nenhuma nuvem anunciava chuva. Nenhum sinal fazia sentido aos olhos das pessoas. Mesmo assim, Noé permaneceu obedecendo. Todos os dias a arca crescia e as risadas também. Muitos o chamavam de louco, outros zombavam da sua fé, mas Noé não construiu a arca porque viu a chuva. Ele construiu porque acreditou na palavra de Deus. Essa é a essência da verdadeira fé. A maioria das pessoas só decide obedecer quando enxerga evidências. Mas Deus procura homens e mulheres que confiam nele antes mesmo de ver qualquer resultado. Quantas vezes queremos que Deus prove primeiro para depois obedecermos? Noé fez exatamente ao contrário. Ele obedeceu primeiro e foi essa obediência que salvou a sua família. A paciência de Deus durou muitos anos. Antes do juízo veio o aviso. Antes da tempestade veio a oportunidade de arrependimento. O mesmo Deus que julgou o pecado também demonstrou misericórdia, dando tempo para que as pessoas mudassem de caminho. Hoje a voz de Deus continua chamando. E a pergunta é: estamos ouvindo enquanto ainda há tempo? Ou só iremos acreditar quando a primeira gota cair? Porque o texto de Hebreus capítulo 7, 11 versículo 7 nos diz que pela fé Noé divinamente avisado acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Então fica uma pergunta para nós nos nossos dias de hoje. Você está esperando as circunstâncias mudarem para obedecer a Deus ou já decidiu confiar na sua palavra? Mesmo quando ainda não vê nenhum sinal. Então, diante desse texto que está falando sobre Noé, a Bíblia diz que também nos nossos dias atuais, na qual nós estamos vivendo, como se foi no dia de Noé, comiam, davam-se em casamento, e esses dias na qual nós estamos vivendo os dias igual os de Noé, aonde nós vemos na palavra de Deus que Jesus disse que haveria terremoto em vários lugares, aonde haveria as guerras também em vários lugares, aonde que haveria filho contra pai, pai contra filho. E os sinais dos tempos estão aí. E muitos estão desapercebidos à voz do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, quando ele construiu aquela arca e muitos zombaram dele. Muitos chamavam de louco e muitos davam risada dele.
Mas Noé continuou confiante naquilo que Deus colocou em seu propósito para que Noé viesse a construir aquela arca. Então nós estamos vivendo também nos dias de Noé, na qual o fim está próximo, aonde muitos estão desapercebidos, muitos estão desatentos aos sinais que está no mundo, mas que nós possamos ficar atentos, porque os sinais estão aí e Jesus está às portas para vir buscar o seu povo. Então, diante dessa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que o fim está próximo e que nós ficamos atentos à vinda de Cristo e que nós estejamos preparados à sua vinda, à sua volta. E você que se encontra afastado, desviado dos caminhos do Senhor, volte para Cristo, porque Ele já está à porta para vir buscar o seu povo. E se você se encontra distanciado dos caminhos do Senhor, ouve essa palavra no dia de hoje, porque Jesus está à porta, Jesus está voltando. Então, diante dessa palavra, no dia de hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, volte para os caminhos do Senhor, antes que seja tarde demais. Antes, como foi nos dias de Noé, onde o Senhor preparou aquela arca e onde só 8 pessoas, Noé e sua família, se salvou. Antes que seja tarde demais, volte para os caminhos do Senhor, que o fim está próximo e que o Senhor Jesus, diante dessa palavra, está te chamando a você voltar para os seus caminhos. Então volte enquanto é tempo. Então fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.